gravar. Pronto, vamos para a última partezinha agora. Última parte da aula, a gente vai falar sobre protistas. Então vamos lá. Nós falamos na semana passada e terminamos hoje, né? Falando sobre doenças bacterianas. Falamos sobre o reino Monera, tá? Que é constituído por seres procariontes, tá? Que são os seres que não possuem a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. A partir de agora, de hoje, até quando a gente terminar de falar de reino, a gente vai falar dos seres eucariontes, tá? Que são os seres que possuem a carioteca, então possuem um núcleo individualizado. Show de bola? O primeiro que a gente vai falar aqui agora, o primeiro reino, é o reino protista. Então, as características gerais, como eu falei, são seres eucariontes, são seres, alguns são unicelulares, ou seja, possuem uma célula, tá? Que são os protozoários e algumas algas, né? E alguns protistas são pluricelulares, são formados por várias células, tá? Então a gente tem algas unicelulares com uma célula e pluricelulares, né? Como por exemplo, a euglena é uma alga clorofícia, tá? Unicelular, é uma célula só, a gente só vê em microscópio. Agora existem outras algas, como a alface do mar, aquela que quando a gente vai para a praia, a gente mergulha e quando a gente sobe, tem uma na nossa cara, uma no nosso peito, uma nas nossas costas, né? Todo mundo sabe qual é que eu estou falando. A alface do mar, né? Do gênero uva. Né? Essa alface do mar, ela é uma alga pluricelular. Ela não faz parte do reino vegetal, não, tá, gente? Não faz parte do reino planta, tá? Ela não é uma planta, ela é uma alga pluricelular, que a gente consegue ver a olho nu porque ela tem várias células. E existem protistas. Então, olha como é que o reino protista é diversificado. Tá? Existem protistas autotróficos, como as algas, né, que produzem seu próprio alimento, e protistas heterotróficos, como os muitos protozoários que, para se alimentar, precisam comer. Né? Então, os principais protistas são as algas e os protozoários. Vamos falar deles agora. Tá? Então, falar primeiro sobre os protozoários, características principais, né, dos protozoários. Basicamente são unicelulares, né, possuem apenas uma célula, são heterotróficos, por fagocitose, né, eles fagocitam como se fosse um Pac-Man, ou por absorção de nutrientes, né, e a digestão é intracelular, é dentro da célula. São aeróbios, ou seja, fazem respiração com oxigênio, né? Respiração aeróbia. A maioria de vida livre, né? A maioria ocorre no ambiente aquático, ou são parasitas, como a malária, como a toxoplasmose, ou simbiontes, como a gente vai ver os links, né? Que são a associação de bactérias com algas. Fungos com algas, tá? Que constitui os links que a gente vê no tronco de árvore, aqueles verdes, tem várias cores, né? Verde, vermelho, amarelo, laranja, é muito bonito, que a gente vê no tronco das árvores, tá? Exemplo, protozoários que vivem no trato digestivo de cupins,
fazem digestão da celulose. Eu já falei isso com vocês, que nenhum animal consegue digerir a celulose. A gente não tem, nós animais, nós não temos a enzima celulase, tá? Que digere a celulose. Por isso que o nosso aparelho digestório, né, as nossas fezes, é constituída principalmente por fibras vegetais de celulose, que a gente não consegue digerir. Agora, alguns organismos, algumas espécies, como os cupins, como as vacas, digerem a celulose. Por quê? Porque elas fazem uma associação simbiótica com alguns protozoários, tá? No caso das vacas, não. Dos bovinos, não. Essa associação é com bactérias, tá? Para não confundir vocês. Mas os cupins, dentro do aparelho digestório dos cupins, eles abrigam protozoários, tá? Que esses protozoários digerem a celulose para eles. Então, os cupins se alimentam só de madeira. Pô, mas como? Madeira é celulose, né? E animal nenhum digere celulose? Tá errado isso. Não, não tá errado, porque dentro do aparelho digestório dos cupins, eles têm esses protozoários que digerem a celulose para eles, beleza? Eles conseguem extrair a energia da madeira que eles comem. Show? A reprodução dos protozoários pode ser assexuada por divisão binária, que é como se fosse uma mitose, né? Ou por conjugação. Eu já falei isso para vocês lá na nossa aulinha de bactérias, né? Essa conjugação é uma troca de material genético, tá? A gente tem um pilissexual, a gente não, né? Os protozoários têm um pilissexual, é como se fosse um órgão sexual copulatório, né? E ele introduz ali aquele órgão e transfere o material genético de um indivíduo protozoário para outro. Show? Então a reprodução sexuada ocorre dessa forma. Então existe reprodução assexuada e sexuada. A classificação dos grupos é de acordo com as estruturas da célula, tá? Então, por exemplo, existem protozoários rizópodes que produzem pseudópodes. O nome é estranho, eu sei que para vocês pode ser estranho, porque vocês não estão acostumados com isso, tá? Mas é só olhar a nomenclatura, olha. Podes vem de pés, não é? Podes, pés. Pseudo vem de aquilo que parece, mas não é, tá? Então, parece que são pés, mas não são. Então, por exemplo, as amebas, elas produzem pseudópodes para se alimentarem por fagocitose e também para se locomoverem, elas produzem pseudópodes, tá? Que parecem ser pés, mas não são. Então, as amebas estão dentro do grupo dos rizópodes porque produzem pseudópodes. Show de bola? A gente também tem protozoários flagelados, tá? E aí é muito fácil. Protozoários flagelados possuem flagelos, tá? Protozoários ciliados, também muito fácil, como o paramécio, produzem cílios, tá? Possuem cílios. E os esporozoários, como a malária, tá? Que não possuem uma forma, a célula não possui uma forma assim muito notória, tá? Então todos esses esporozoários eles são parasitas. Show de bola? Bom, protozoários têm uma importância ambiental, tá? Então a primeira importância ambiental, a maioria dos protozoários compõe um zooplâncton, então serve de alimento para outros organismos maiores. Então ali na cadeia trófica, naquela teia trófica, a gente tem os produtores primários, né, que são algas e plantas, né, que produzem o alimento para o ecossistema, e a gente tem os consumidores primários. O zooplâncton faz parte dos principais consumidores primários. Então a importância deles para o meio ambiente, para o ecossistema, é enorme. Porque se a gente tira esses consumidores primários, já era. Os outros consumidores que vêm posteriormente na cadeia vão morrer, vão deixar de existir, tá? Então, o zooplâncton na cadeia ecológica, na teia trófica, é extremamente importante, beleza? Eles podem funcionar também como bioindicadores.
a gente tem alguns dinoflagelados que possuem 2 flagelos que produzem um fenômeno que a gente chama de maré vermelha, que existe muito naquelas águas lá da Austrália, né, no Oceano Índico, né, que são oceanos mais que ali é jogado não tem muito saneamento ali, né? Então o esgoto é jogado no mar, tá? Muitos nutrientes, matéria orgânica também é jogada no mar, tá? E aí esse mar fica poluído, enchendo esse mar de micro-organismos invasores, como os protozoários dinoflagelados, e eles produzem uma toxina que é muito tóxica, tá? Que entra no ecossistema, vai entrar no organismo de mariscos, de peixes, e se a pessoa comer esses mariscos, esses peixes, ela pode ter uma intoxicação alimentar, tá? E ela também, esses dinoflagelados são vermelhos, então dá essa aparência vermelha na água. Então eles são bioindicadores da qualidade da água. Show de bola? Tem uma importância econômica também, alguns protozoários podem indicar se ali no local tem petróleo, tá? Como os protozoários que possuem carapaça, né? Então eles são bioindicadores de petróleo. E a gente tem agora aqui, a gente vai entrar no assunto das doenças que são transmitidas por protozoários. Tá? Então a gente falou das doenças bacterianas, vamos falar agora das doenças transmitidas por protozoários. A primeira é a amebíase, o nome já diz, né? A amebíase, que é transmitida pela ameba, que é a entamoeba histólica, que é causada por qualquer um dos parasitas do gênero entamoeba, então é causada por qualquer ameba, tá? E os sintomas mais comuns são dores abdominais, diarreia e pode ocasionar, casos mais graves, diarreia com sangue. E a amebíase é muito comum, gente. Então, assim, quem nunca, né? Já comeu um pastel no China, né? Já comeu ali na hora da pressa, já comeu ali um alimento da rua e às vezes, infelizmente, esse alimento não foi produzido de maneira higiênica, né? E aí contém ali, esse alimento contém entamoeba histólica e aí pode causar, né? A pessoa sentiu aquela dorzinha de barriga, pode ser vários, né? A gente já viu infecção bacteriana, infecção por bactérias, né? Tem infecção também por protozoários. Então a causa pode ser diversa, tá? Mas uma dessas causas, dessas dores abdominais, diarreia, pode ser causada pela entamoeba histórica, beleza? Possíveis complicações são inflamações, úlceras, necrose no tecido abdominal e perfuração do intestino. Show? Então, de novo, muito cuidado ao comer comida na rua. Procure sempre locais que tenham a higiene, a cozinha seja visível, você vê preparando o seu alimento, isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Intoxicação alimentar, muitas intoxicações alimentares são graves, tá? E o contato é direto, beleza? O contato é aqui direto, ó. A pessoa infestada por entamoeba vai lá, né, defeca um local inapropriado, né? Ou então vai lavar, para lavagem dos alimentos é utilizada uma água contaminada por coliformes fecais, né? E aí que contém entamoeba histólica, e aí você come esse alimento, bebe essa água e pode contrair essa doença, tá? Então a transmissão é direta. Show? Outra infecção, a giardíase, tá? Transmitida, causada pela Giardia lamblia, beleza? Pode levar também a diarreia, má absorção intestinal de gordura e é tipicamente caracterizada por uma diarreia que é uma diarreia com fezes mais pastosas, né? Com muita gordura nas fezes. Então a gente pode caracterizar, pode ser que essa infecção seja por giardia, tá? Então você comeu alguma coisa na rua
não se sentiu bem, foi lá no banheiro, foi lá, deu uma aliviada, viu lá as fezes, ela tá pastosa, né, com muita gordura, pode ser por giardia. Você pode ter é, contraído giardia, tá? Então, é um protozoário que também pode ser transmitido por contato direto com alimentos mal lavados, né, produzidos com baixa higiene, né? Aqui, ó, contato direto, direto. Então, muito cuidado ao se alimentar. Leishmaniose, tá? Muita gente confunde a toxoplasmose que a Malu falou com a leishmaniose, tá? Ela falou certinho. A toxoplasmose pode ser transmitida por contaminação alimentar, né? Mas aí no caso contaminação alimentar de carne de bovinos ou suínos, tá? Ou também por verduras ou legumes, né? E água também, tá? A leishmaniose, ela é contraída através da picada de um mosquito, tá? Da subfamília dos flebotomíneos, beleza? E essa subfamília é endêmica do Rio de Janeiro, gente. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o mosquito que transmite a leishmaniose, esse mosquito ele é endêmico do Rio de Janeiro, mais especificamente de Jacarepaguá, tá? É um mosquito que ele pisca no crepúsculo, então assim, 5, 6 horas da tarde, ele vai piscar, não é aquele outro mosquito anófilis, né? Aquele mosquito comum. É um mosquito, eu esqueci de colocar a foto dele aqui, mas é um mosquito mais amarelinho, se vocês quiserem, curiosidade, quiserem ver na internet, vejam, tá? E a picada dele dói, é uma picada que dói um pouco mais do que os outros, e ele pica no crepúsculo, tá? Esse mosquito, ele transmite o protozoário, tá? O Leishmania, e existem várias espécies, esse é o gênero, Leishmania, tem o Leishmania mansões, se eu não me engano, tem vários tipos. Mas cada tipo transmite uma leishmaniose diferente, tá? Mas esse protozoário é transmitido pela picada desse mosquito, tá? E existem 3 tipos de leishmaniose. A leishmaniose cutânea, que é essa daqui, ó, é a menos grave, porque vai causar... Muita gente confunde com hanseníase, mas não é, tá? É leishmaniose, ela causa úlceras na pele. A leishmaniose mucocutânea, que é essa aqui, ó, vai causar úlceras que afetam não só a pele, mas essa região aqui nasal e da boca, tá? É a leishmaniose mucocutânea. E a leishmaniose visceral, que é a mais grave. É a mais grave de todas, porque ela não vai dar úlceras na pele, mas ela dá úlceras na pele também, desculpe. Mas ela pode entrar no sangue da pessoa e ela pode atingir o baço, o fígado e outros órgãos, tá? E aí pode dar paralisia, falência múltipla nos órgãos, é a mais grave, causa inchaço também, ó, como vocês podem ver aqui nessa criança, beleza? Então, ela é um pouco mais grave do que as outras, tá? Mas todas são transmitidas por esses flebotomínios causadas pela leishmania. Show? Eu vi aqui uma pergunta aqui no chat. Prof, a malária é o quê? Protozoário também? Protozoário também, Malu. A gente vai ver ela daqui a pouco. Daqui a pouco tá um desses slides aqui, tá? E aí eu falei para vocês, né? O contato aqui é direto, tá? O contato é direto do mosquito, pessoa infectada, mosquito infecta outra pessoa, beleza? A gente tem, eu já expliquei para vocês em outra aula, né? A gente tem o que a gente chama de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, tá? Eu expliquei para vocês que o hospedeiro intermediário é aonde o parasita ele se reproduz assexuadamente. Lembra que eu expliquei isso para vocês? E o hospedeiro definitivo é onde o parasita se reproduz sexuadamente. Então, até se quiserem anotar de novo para relembrar,
porque isso é importante, cai, tá? Hospedeiro intermediário é onde o parasita se reproduz assexuadamente. Hospedeiro definitivo é onde o parasita se reproduz sexuadamente. Não esqueçam disso, tá? Aqui, no parasita leishmania, quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário? Alguém pode me dizer? Alguém consegue dizer? Dou-lhe uma. Quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário? Aonde ocorre reprodução sexuada e assexuada? O definitivo seria o ser vivo, o intermediário não tem ideia. Então, o hospedeiro definitivo teria que ser aonde ocorresse reprodução sexuada, tá? Então, ou no mosquito ou no ser humano, beleza? Ou no mosquito ou no ser humano. Agora percebam que aqui, no gênero Leishmania, não há reprodução sexuada, tá? Então, tanto no mosquito, o parasita se reproduz, tanto no mosquito se reproduz assexuadamente, quanto no ser humano, ele também se reproduz assexuadamente. Então, os dois são hospedeiros intermediários, tá? Não há hospedeiro definitivo aqui. Os dois são hospedeiros intermediários, tá? Então, isso pode ser questão de prova, beleza? Então, é bom vocês fazerem sempre essa associação. O hospedeiro definitivo é onde o parasita se reproduz sexuadamente. O hospedeiro intermediário é onde o parasita se reproduz assexuadamente. Como aqui, tanto no mosquito quanto no ser humano, o parasita se reproduz somente assexuadamente, os dois são hospedeiros intermediários. Entenderam isso? Ficou bem nítido? Deu para assimilar? Então vamos continuar. Outra doença importante, doença de Chagas. Se vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido falar, é transmitida pelo Trypanosoma cruzi. É um protozoário também, tá? E esse protozoário, ele é transmitido, tá? Ele é um agente etiológico, tá? E ele é transmitido por percevejos da subfamília Triatomine, tá? Que são os famosos barbeiros. Já ouviram falar dos barbeiros? Então, são eles que transmitem o Trypanosoma cruzi, que é o que vai causar a doença de Chagas, tá? Os sintomas é uma febre, tem duas fases, né? A fase aguda, febre, dor de cabeça, gânglios linfáticos inchados, né? Então a pessoa fica um pouco inchada e inchaços locais na picada. Fase crônica é uma fase mais grave. Aumento dos ventrículos, então a pessoa fica com o coração grande, tá? Então isso dificulta no bombeamento cardíaco. A pessoa geralmente tem insuficiência cardíaca por causa disso. Alongamento do esôfago e do colo, tá? Então a transmissão aqui, ó, o barbeiro vai lá, pica a pessoa e ele já pica e já defeca no local. E nas fezes contém o Trypanosoma cruzi, tá? Nas fezes do barbeiro contém o Trypanosoma cruzi. Aí a pessoa sente uma dorzinha da picada, dá uma coçada, o Trypanosoma que está nas fezes entra no ferimento da picada e cai na corrente sanguínea e infecta a pessoa, tá? Então aqui, ó, no ser humano ele se reproduz assexuadamente, tá? Pode se alocar nos músculos, se alocando no coração, pode causar o inchamento desse coração, né? O coração grande, os ventrículos grandes, tá? Depois ele cai na corrente sanguínea de novo, tudo por reprodução assexuada, tá? E aí o outro barbeiro vai lá, pica a pessoa, pega o sangue, se contamina, vai e contamina outra pessoa também da mesma forma. E a reprodução também aqui é assexuada. Então, de novo, os dois são hospedeiros intermediários. Show? E agora a malária, que a Malu falou com a gente, tá? É causada pelo protozoário do gênero Plasmodium
E ele é transmitido pelo mosquito comum, gente, o Anófeles, que está aí com a gente a todo tempo, tá? Só que como a malária não tem vacina, né, e tudo mais, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um sistema de saúde público um pouco mais eficaz, aqui não é tão comum. Mas em regiões como o norte do Brasil, né, lá na Amazônia e na África, principalmente na África, onde o sistema de saúde público não é eficaz, tá? É, as pessoas sofrem muito com a malária, porque ela é transmitida pelo mosquito comum. Tá? Então, o mosquito pica, transmite o protozoário para outra pessoa e a pessoa se infecta. Tá? E os sintomas são febres, e aí essas febres são em intervalos de 48 para 48 horas, né? Fadigas, vômitos e dores de cabeça. Tá? Os casos mais graves podem levar a convulsão, coma e morte. A malária é uma doença muito grave, tá? E ela infecta as hemácias da pessoa. Olha aqui, ó. O protozoário vai lá, entra na hemácia da pessoa, se reproduz assexuadamente, as hemácias estouram, tá? E é nessa hora que gera febre, isso é de 48 para 48 horas, então uma febre característica, muito fácil de notar a malária, que é uma febre característica de 48, a pessoa tem febre, daqui a pouco está bem, 48 horas depois, febre de novo, que é nesse momento que as hemácias estouram, tá? E no mosquito, a reprodução é sexuada. Então, tem o hospedeiro definitivo aqui, é o mosquito. O ser humano é o hospedeiro intermediário, beleza? Outro protozoário é o que transmite a toxoplasmose, tá? O protozoário chamado de Toxoplasma gondii, que a Malu falou também, tá? Sintomas: dor muscular, sensibilidade nos glândulos linfáticos, problemas de visão que pode levar a cegueira, tá? Então, pessoas com toxoplasmose isso pode levar a cegueira, tá? Nos imunodeprimidos, pode levar também a uma crise epilética e a falta de coordenação motora. Então, é uma doença grave também, tá? É uma doença grave. Quando a primeira infecção ocorre durante a gravidez, a doença pode ser transmitida de mãe para filho através da placenta, tá? Então, como que é transmitido o Toxoplasma gondii? Como a Malu falou, ó, através do contato, quando você come animais como bovinos e suínos, né, que eles infectam esses animais, tá? Em ratos também, né? Vegetais, então cuidado com os alimentos contaminados, mas também com animais domésticos. Então seu gatinho pode ser contaminado por Toxoplasma gondii. Então é muito importante não deixar o gato ir na rua, não deixar o gato na rua. Por uma questão também de saúde do animal, né? O animal vai lá, procria, é mais gato na rua, é mais gato abandonado, e também para ele não se contaminar com Toxoplasma gondii e não transmitir essa doença para você, tá? Então, importante colocar aquelas redezinhas na janela, né? Não deixar ele ir para a rua para que ele não se contamine. E o contato é direto, ó, contaminação direta. Ele vai lá, defeca lá na areiazinha, você vai lá, mexe na areia, né? Não lava as mãos corretamente, que a gente sabe que a gente não faz isso, tá? A gente pode ser o máximo de higiênico que a gente mas não é toda hora que a gente está lavando a mão, né? E aí a contaminação é direta, tá? Você pode se contaminar com Toxoplasma gondii e é uma doença bem grave, beleza? Show? E aí eu deixei essas terminações para vocês, né, de agente etiológico, tudo que a gente já conversou na nossa outra aula, tá, gente? E agora a gente iria falar sobre algas, né? Mas aí ia ficar muito extenso, a gente já falou sobre muita coisa, tá? A gente ia entrar em outro assunto. E como é curto, eu vou deixar para a aula que vem para a gente terminar. A gente já deu 3 temas hoje, tá? Vou deixar a mente de vocês um pouco mais tranquila também, porque já são 9h53. Já vai entrar na aulinha do Pedro, tá bom? Mas vocês têm alguma pergunta, a gente vai encerrar agora.
Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade a fazer? Gabriel, o definitivo seria o ser vivo, o intermediário não... Ah, não, isso aqui foi outra. Malu, o intermediário é um mosquito, né, prof? A Ananda teve que sair para entrar na consulta. Tá bom, eu vi, Malu. E o intermediário, eu acho que você falou do... Eu não lembro agora, Malu. Desculpa. Você estava falando de quê? Acho que você falou da malária, isso? Isso. O mosquito é o definitivo. Por que o mosquito é o definitivo? Porque é nele que ocorre, o parasita faz a reprodução sexuada. Tá? Então, sempre que o parasita fizer reprodução sexuada, naquele hospedeiro, aquele hospedeiro é o definitivo. Tá? No outro hospedeiro, que ele fizer reprodução assexuada, ele vai ser o hospedeiro intermediário. Aí você me diz, Dani, eu posso ter dois hospedeiros intermediários? Pode, a gente já viu, tá? Por exemplo, aqui no Trypanosoma cruzi, os dois são hospedeiro intermediário, tanto o barbeiro quanto o ser humano, tá? Aqui também, na leishmania, tanto o mosquito quanto o ser humano, os dois são hospedeiros intermediários, tá bom? Agora, Dani, pode ter dois hospedeiros definitivos? Pode, é mais difícil, é mais incomum, mas pode ocorrer, pode ter. Aonde nos dois hospedeiros existe reprodução sexuada. Show de bola, meus amores? Mais alguma perguntinha? Nenhuma? Então, deixa eu anotar aqui para o compartilhamento. Deixa eu anotar aqui também agora a nossa chamada. E é isso. Já que está tudo esclarecido, vocês estão liberados, tá? A aulinha vai estar lá no Google Classroom. Qualquer dúvida é só vir no meu privado, tá bom? Bom dia para vocês. Show, até semana que vem. Vamos lá para a aulinha do Pedrão. Beijo. Até semana que vem. Tchau.